Olá, bom dia. Hoje eu vou fazer a aula de revisão, da disciplina de Filosofia da Educação. Vamos começar. Então, eu vou fazer um breve comentário sobre os artigos que eu havia deixado para vocês estudarem. Então, vamos ver aqui. É isso. Então, um dos artigos que eu deixei para vocês lerem é o Positivismo, a Fenomenologia e Materialismo Histórico Dialético, uma síntese das três correntes metodológicas. Então, ele traz um resumo das três correntes, né, fundamentais aí, principalmente para a proposta da educação crítica reflexiva. Então, o positivismo, a fenomenologia e o materialismo. O positivismo vem fazer, é um pouco oposto, né? Ele é o oposto da fenomenologia e do materialismo. Tá? O fenomenologismo vai falar dessa questão do existencialismo, o materialismo dessa questão da dinâmica, né? Da mudança do ser humano aí. Que o homem é um ser inacabado. Bom, o outro artigo são as contribuições da fenomenologia à educação, tá? Então, traz aí uma visão, né, da fenomenologia. Opa, acho que aqui eu abri errado. Abri. E o outro artigo são os direitos humanos em educação, então é uma cartilha, tá? Bem interessante, que eu deixei mais para pesquisa de vocês. E o outro é a contribuição da filosofia na prática pedagógica e na formação da opinião pública crítica no contexto escolar. Então, traz uma visão crítica em relação ao processo educacional, né, em relação à formação pública, né, o que as pessoas trabalham aí nesse aspecto. A outra, a filosofia e educação inclusiva, reflexões em relação à questão da educação inclusiva. Então, deixamos aí. E a outra é a teoria da complexidade de Edgar Morin e o ensino de ciências e tecnologias. Ele é super respeitado, ele vem trazer essa proposta da integração, da interdisciplinaridade aí das disciplinas, tá? Das disciplinas. E o outro artigo é a educação em Paulo Freire como processo da humanização. Da humanização. Bom, agora eu vou dar uma revisão nos slides, tá? Felizmente, aliás, infelizmente, nós vencemos o plano de ensino, sim. Tudo que foi proposto para trabalhar no plano de ensino, nós conseguimos, sim. O problema é que é muito assunto, né, pessoal? É muito assunto. Então, a filosofia da educação, a própria filosofia, ela é imensa. Então, são muitos teóricos, muitos filósofos, não deu aí para trabalhar tudo, né? Então, fica as dicas, mas os principais aí nós discutimos. Aí nós temos o slide 1, né? A aula 2.
aula 3, aula 4. Eu coloquei todo o material na aula de hoje para que vocês tenham, né, todos numa aula só, para vocês poderem fazer a prova. A prova são 6 questões, são 6 questões discursiva, né, dissertativa. Vocês poderão pesquisar, tá? Deixa eu só verificar aqui no Ava se está tudo ok, a aula de hoje, se realmente eu coloquei. E daí vocês poderão consultar, lembrando sempre que o texto ele deve ser um texto coeso, um texto bem escrito, dentro das normas cultas da língua portuguesa. Se utilizar alguma citação, se utilizar algum conceito, sempre colocar nas normas, né? Citação curta, citação longa. Então, a aula acho que está toda aí, tá? Eu coloquei tudo lá no AVE. Então, vamos à aula. Então, aula 1. O que nós trabalhamos aqui na aula 1? Não vou parar. Na aula 1, nós trabalhamos a fenomenologia, o ênfase na vida cotidiana, voltada a quê? O confronto com o mundo, os valores, as crenças, as ações. Bom dia, Rafael. Eu já comecei a fazer a revisão, tá? Então, no primeiro momento, eu falei dos artigos, agora eu comecei com o slide 1, tá ok? Tá tudo bem aí, Rafael? Ele não entrou. Tá tudo bem aí, Rafael? Certo. Uhum. Então, eu já tinha começado, né, às 9, eu fiz uma revisão dos artigos, tá? Agora eu comecei com os slides. Se você tiver alguma dúvida, você vai perguntando, ok? Ok, pode deixar. Uhum. Então, a fenomenologia, eu deixei um artigo, né, também para ler, sobre a volta ao mundo, ao cotidiano, às crenças. Aqui nós trouxemos o Husserl, né, que foi o fundador da fenomenologia moderna. Ele foi escritor, ele que trouxe a base filosófica, que ele não está querendo passar. Aqui nós temos o Ponty, né, que foi o Ponty, né, o filósofo francês, que desenvolveu algumas teorias, a teoria dele a partir da fenomenologia. Ele traz também a questão do ser humano, do objeto, da consciência, do ser e do fenômeno, né? Aqui nós temos aqui a pretensão do positivismo, a neutralidade do pesquisador. Então, muitas críticas, né, da própria fenomenologia à questão do positivismo, porque para a fenomenologia não existe a questão da neutralidade. Então, a pesquisa da fenomenológica, né, propõe aqui um retorno à totalidade do mundo, que o mundo é uma totalidade, e que deve ser o quê? Explorado, né, estudado. O pesquisador está no mundo, então ele tem que o quê? Interrogar o mundo. Aqui a atitude fenomenológica, né, compreender o fenômeno aqui, a apreensão, o estudo, as definições, a questão aqui da pesquisa fenomenológica. Nós temos aqui o método, né, fenomenológico, a questão do método científico clássico,
as questões subjetivas, a experiência vivida, sobre os fenômenos humanos vividos, experienciados, a questão aqui da hipótese, que a pesquisa ela vai levantar hipóteses, dúvidas, suposições. O lado externo, a questão aqui do lado externo e do lado interno. O que é esse lado externo? É o polo, do objetivo, aonde está acontecendo esses eventos, e o interno são as interpretações, são as emoções, são os pensamentos, as sensações, que esse indivíduo ele vai criando dentro dele a partir do externo. Aqui a segunda mão, o relato do sujeito, desvendar, além das aparências, aí aqui entra o quê? A leitura da subjetividade. A interpretação hermenêutica, que ela pretende o quê? A questão aqui da descrição e da interpretação, do incluso, do silêncio, do círculo hermenêutico, da compreensão, da interpretação, das reduções fenomenológicas, análise ideográfica, nomotética, os significados. A redução, fenomenológica visa o quê? Uma maior aproximação a quê? A essência do homem investigado. A experiência vivida. Então, ela vai trazer o tempo inteiro essa questão da experiência vivida de todos os participantes. A idiosincrasias, as categorias de análise, Então, claro, se você vai fazer uma pesquisa baseada na fenomenologia, você vai ter que seguir os parâmetros. Por isso que sempre, quando você, na graduação não é tão, não se exige tanto, mas numa dissertação, numa tese de doutorado, você precisa, tá? Você precisa aqui definir, qual é a fundamentação aí da tua pesquisa. Então, nós temos aqui a discussão e ação, que coleta o quê? A reunião de dados, a reflexão, a interpretação do relato vivido, do pesquisador, dos significados, a ação, a compreensão, a forma, o problema do conhecimento, a correlação entre sujeito e objeto. Aí nós temos aqui em si mesmo uma representação mental, o conhecimento dos objetos, as condições, os limites, as possibilidades, as coisas. Então, você vai perguntando. E claro que dentro do problema do conhecimento nós vamos ter o quê? O empirismo e o racionalismo. Então, o que é esse empirismo? O que é esse empirismo? Esse empirismo, ele vai defender o quê? A independência ontológica, a realidade, os esquemas conceptuais e mentais, os objetos, a própria realidade, o conhecimento, as nossas sensações e experiências, o racionalismo, a primazia do sujeito. Só um pouquinho que caiu no papel aqui. Ai, cai tudo as minhas coisinhas aqui. As minhas anotações que eu não posso esquecer. A minha escolinha, a fonte do conhecimento. Aí o racionalismo, que é a primazia do sujeito, a construção do conhecimento, a relação do objeto, as ideias claras através do próprio exercício racional e dedutivo. E aqui eu penso, logo existo.
né? Muito interessante, esse quarteto aqui. Então, eu tenho a dúvida e o pensamento. Descartes. O pensamento pressupõe o quê? Algo pensante. 3. Algo pensante, o eu. 4. Portanto, o eu existe. Então, o ciclo aí. E aqui as referências. E para o aula. Rafael, eu vou ter que sair e entrar de novo. Ela está falhando, tá bom? Sem Eu problema. já entro. Você escutou eu falar? Sim. Ah, então tá bom. Alguma dúvida até aqui? Até que não, prof. Não. Agora eu vou para o slide 2, tá? Vamos ver se dá certo. Isso. Então, o slide 2 ele vai trazer a escola como organização e seu projeto político-pedagógico à legislação educacional base. É claro que eu não entrei muito nesse assunto, porque nós já havíamos trabalhado em outras disciplinas. Então, aqui eu tenho o sistema de ensino, os princípios, as normas, o significado da participação, a presença da escola, da cidadania. Por onde que eu parto a questão aqui das leis, lá da Constituição, do nosso livrinho, Constituição Brasileira, né? Daí tem toda a construção nacional, né, da proposta, a proposta tem que ser discutida em plenário nacional. Nós vivemos num país dito democrático, que toda e qualquer lei tem que ser discutida, debatida em plenário nacional. Claro, depois perpassa, né, pelo se é municipal vai para a Câmara de Vereadores, se é estadual vai para a Câmara dos Deputados estaduais e federais e assim, né, vai seguindo os trâmites legais para toda e qualquer aprovação aí de leis, aí depende da lei, da portaria, do tempo, né? Se é uma lei provisória, se não é, aí toda essa discussão aí. Aí nós temos aqui a ideia de uma educação, a Revolução Francesa, os direitos, a questão do cidadão, desde 1789, aonde existiu o quê? A Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada em 1948, a Organização das Nações Unidas. Hoje a educação é considerada o quê? Os direitos fundamentais, garantida legalmente, tá? A ideia da educação, a população, a obrigação, a época do império, as províncias, a obrigatoriedade do ensino primário. Então, essa questão da obrigatoriedade nós já vem desde lá, há muitos anos, né? Só que o Brasil sempre derrapou aí no processo da educação. 1824, né, coloca o Brasil entre os primeiros países do mundo à educação gratuita. Então, uma coisa que nós, né, que se critica muito o Brasil, mas nós temos um sistema educacional gratuito desde que o bebê nasce. E também a questão da saúde, né?
A questão aqui de referência à educação, algumas, né, a forma mais restrita, 1934, as inovações, os avanços, a Constituição, né, que estabelece lá já, né, no artigo 149, que é a educação para todos, ministrada pela família, pelos poderes públicos brasileiros, eficientes aqui, no espírito brasileiro da consciência da solidariedade humana. E também na Constituição de 1946, no artigo 166, também define a educação o direito de todos. 1988, a questão do direito, né, que é a nossa última versão, lá no artigo 6, diz que são direitos sociais à educação, à saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados. Então, esse artigo define aí, né, todo o trabalho que tem que ser feito pelo setor privado, público, enfim. Aqui, né, no artigo 205, o direito a todos, o dever do Estado, da família, o 208, quando declara, né, que o dever do Estado será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório, gratuito, para que não se tiverem acesso aqui na idade própria. Aqui, aí entra a ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também traz, né, toda uma discussão, ele sofreu algumas mudanças aí, o ensino fundamental, o direito a público, ao subjetivo, eu diria que se realmente se seguisse a Constituição, não precisaria criar tantas leis e tantas coisas, né? O artigo 205, a Constituição de 1988, afirma que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, só que eu acho que a família deveria de vir na frente aqui, porque aí o Estado, né, ele se contrapõe à família. E, às vezes, ele acaba assumindo papéis que não são dele. Provida que é incentivada com a colaboração da sociedade, o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho. Aí nós temos a lei, né, aqui deixa eu só ver, de 1996, que foi um marco para a educação. Claro que a lei, a LDB, ela já sofreu mudanças, mas ela é o dever da família, a responsabilidade gratuita, o artigo 208, a Constituição Federal, a questão do Estado, né, efetiva mediante a garantia, né? Então, nós vamos trazer aqui, lá no artigo 208 das leis de diretrizes e base. Então, o ensino fundamental, ele é obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiverem acesso na idade própria, que daí entra o quê? A EJA, né, a educação de jovens e adultos aí. Progressiva extensão da obrigatoriedade gratuita ao ensino médio, o atendimento gratuito em creches e pré-escolas, às crianças de 0 a 6 anos. Esses artigos nos mostram o cidadão tem direito à educação, ao Estado, à obrigatoriedade aqui ofertá-la. Nós vamos ter aqui a Constituição, a emenda constitucional, número 14, de setembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o PNE, né, que é o Plano Nacional de Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e além das constituições estaduais, as leis orgânicas, né, o plano diretor, enfim, aí de cada município. Aí é lógico, né, às vezes os municípios criam justificativas para não cumprir, porque falta verba, porque falta isso,
E essa confusão toda aí que nós vivemos. A educação básica, a educação infantil de 3 anos, de 0 a 3 anos, a pré-escola, de 2 anos a 4, 5 anos, a educação infantil vai até 3 anos, a pré-escola de 4 a 5, às vezes até 6, também existem discussões aí municipais. Tem alguns municípios que querem que a pré-escola seja de 5 a 6 anos, enfim. O ensino fundamental de 9 anos, de 6 a 14, fundamental 2, né? Aqui está faltando fundamental 1. É que aqui ele colocou, o ensino infantil, né? Tem alguns autores que vão trazer aqui, né? A educação infantil, o ensino fundamental 1. O ensino fundamental 1 de 6 do 1º ao 5º ano, né? E do 2 aqui, o 3º é o ensino médio. A educação superior, aí nós vamos ter aí de 17 anos, que dependendo das modalidades, agora nós já estamos criando outras modalidades, que é o ensino híbrido, que é o remoto, só que o ensino híbrido e o ensino remoto, eles vão adentrar aonde? Né? No semipresencial, que já existe há muitos anos, o semipresencial. Vamos ver o que vão falar aí, que vão ter que mudar aí algumas leis. De acordo com o parágrafo, assegurar aí a gratuidade, a oportunidade, os interesses, as condições de vida, os cursos, os exames. Então, o Ministério da Educação tem todo um controle sobre a questão do ensino superior e a partir das pós-graduação, aí, que se é a nível de especialização, mestrado, doutorado, pós-doc. Tá? Então, existe, né? E os municípios controlam a educação infantil e o ensino fundamental 1, os estados controlam o fundamental 2, o ensino médio, pós-médio, as escolas técnicas. O parágrafo aqui, né, aqui ainda, a lei traz a questão dos portadores, só que hoje nós não utilizamos, mas nem especiais e nem portadores, são pessoas com deficiência. A creche, o ensino fundamental, né, conforme eu já falei, creche, pré-escola, ensino fundamental, municipal, estadual é mais o ensino médio, fundamental 2, por isso que nós usamos, né, fundamental 1 e 2, federal, ensino superior, especializações e tudo mais. Aí aqui traz um pouco sobre as prestações de contas, de recursos, o dinheiro que é destinado à educação, né, que cada município presta a conta, né, tem verbas que vão direto para as escolas, outras perpassam pelos órgãos, ou pela Secretaria Municipal, ou pela Secretaria Estadual, Federal, tá? Que daí aqui é mais a questão das prestações de contas aqui. Tá? Então, nessa prestação de contas aqui tem toda umas leis lá que as escolas têm que seguir, tem que, né, se pode comprar papel, se não pode. Aí tem o quê? O conselho da escola, tem a APP, tem toda a fiscalização. Aqui eu trouxe um exemplo da Prefeitura Municipal de Itajaí, né, de prestação de contas, mas essa parte aqui era mais para conhecimento, porque o professor, muitas vezes, ele também é convidado para fazer parte da APP, às vezes ser até tesoureiro, tudo. Eu não quero saber disso, eu já tive colegas que se complicaram. Então, tem que tomar cuidado, né? Às vezes pedem só para você assinar, e você está se comprometendo ali, a direção não é tão honesta assim. Aqui eu trouxe para vocês
uma discussão da Unesco, que eu achei muito importante, alguns pontos que a Unesco vem levantando, a questão do crescimento econômico, tá? A questão aqui dos padrões da produção, da vulnerabilidade, né, da questão da inequidade, da exclusão, do mundo interconectado, essa divisão, essa intolerância e conflito. Aqui, né, a questão dos desafios, buscar a paz, a união, a luta pela paz, pela segurança, pela questão aqui do respeito, da educação, da passividade, do desenvolvimento das instituições de maneira democráticas. E aqui ela traz, né, um resumo da Assembleia Geral proclamada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, né, tendo aqui constantemente no espírito, né, em desenvolver o respeito, os direitos, promover aqui o reconhecimento, a aplicação. A educação, ela é um direito humano em si mesmo, como meio que indispensável para realizar outros direitos humanos. Então, a educação, ela é a mola mestra, ela é a chave principal, para o desenvolvimento das outras áreas. A visão política, né, os direitos humanos internacionais, regionais, o direito à educação, a inter-relação, os direitos humanos aqui. Então, aqui é a declaração aí de 2015, que é essa declaração, né, a gente já vem discutindo faz tempo. Aqui, né, a questão dos planos internacionais para o desenvolvimento. Então, são 17 itens, os 17 itens aqui. São 17 metas aqui. Tá? Então, assegurar a educação inclusiva, a equidade, a qualidade, né, que são as metas 7. A qualidade da educação, a qualidade da educação infantil, a igualdade ao acesso às habilidades relevantes, a igualdade de gênero, a alfabetização de jovens e adultos, a educação para a cidadania, sustentabilidade, os ambientes educacionais seguros, inclusivos, bolsas de estudos para a educação superior, porque o governo não consegue atender toda a demanda, né? E assim, eu vejo que primeiro tem que se investir na educação básica, tá? Eu penso bem dessa maneira. A formação de professores, as boas condições de trabalho, assegurar a educação inclusiva, a educação dos direitos, a parte da criança que de receber a educação de alta qualidade, ensinada a leitura, a escrita, a aritmética, né? Eu acho assim que às vezes chega a ser ridículo ter que dizer que a escola tem que ensinar a ler, escrever e a somar. Mas, infelizmente, às vezes nem isso acontece. Aqui, né, a cultura, uma nova visão no contexto escolar. Então, desenvolver o estilo de vida, os direitos humanos, a cultura de paz, a cidadania global, a valorização da diversidade cultural. Aqui, né, o terceiro aqui, a saúde e o bem-estar, a igualdade de gênero, os trabalhos dignos, né, o crescimento econômico, os padrões de consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global de clima. E aqui os princípios relevantes aqui. A relevância universal, baseada em direitos e no bem público, o objetivo aqui expandir o excesso, os níveis, a abordagem holística,
a equidade, renovar o foco em inclusão, igualdade, equidade, né, os projetos de equidade, de igualdade de gênero. Renovar o foco aqui na aquisição efetiva, na habilidades fundamentais, a relevância de aprendizagem para trabalhos dignos, a aprendizagem para a vida cívica e social. É que realmente essa aprendizagem seja o quê? Significativa. Uma visão dos princípios, dos objetivos, das metas, das abordagens, a modalidade de implementação, a governança, né, que é algo bem discutido, a questão da responsabilidade das parcerias, o financiamento, monitorar o progresso, o nível do país, a inclusão, a participação, a transparência, a responsabilidade mútua, as parcerias, né, com os governos, agências, líderes, organizações internacionais, ONGs, sociedade civil, organização da juventude, professores, religiões, setor privado, filantrópicos, fundações. Buscar o nível global, regional, e hoje os estados, né, eles têm autonomia de buscar outras parcerias internacionais aí. A questão do desenvolvimento de capacidade técnica, o nível do país. E aqui, né, se vocês quiserem procurar os vídeos, né, existem os vídeos aí, quem quiser, sobre a educação para o desenvolvimento sustentável, que foi criado para as crianças. E aqui o material. Então, a Unesco é uma fonte de pesquisa excelente. Eu já publiquei uma época na Unesco, mas depois ficou muito caro, né, para viajar e tudo. Aí eu acabei parando. Mas a Unesco, né, ela faz frente, ela faz pesquisa. Então tem muita coisa aí interessante. Bom, a filosofia da educação. Educação, sociedade, redenção, reprodução e transformação. Então, a educação, a sociedade, a redenção, a reprodução e a transformação. Não há pedagogia que esteja isenta dos pressupostos filosóficos. Então, é uma ignorância, né? Dizer, a filosofia, vamos acabar com a filosofia. Quem está pensando nesse momento está filosofando. Então, tem alguns comentários que você escuta que é irrelevante. A compreensão da educação no seu direcionamento. Aqui tem uma charge, né, para pensar um pouco. A educação como redenção, a educação como uma reprodução da sociedade, uma transformação dessa sociedade. Nós temos aqui a consciência na prática pedagógica e nortear o trabalho. E aqui um quadro, né, que eu acho bem importante, que ele vem trazer essa concepção de sociedade dentro de uma redenção, não de uma transformação. Então, aqui ela vai buscar uma harmonia, né? O exterior, a sociedade autônoma, interventora. Aqui nós vamos entrar na escola a renovadora, a teoria não crática, tá? Uma pedagogia mais voltada para a escola tradicional. Sociedade em que ela se insere. E aqui nós já vamos trazer, então, a crítica, né, à educação, que, de uma certa forma, tem, né, um discurso pessimista, mas que busca essa transformação, o instrumento de reprodução, que fala muito das classes aqui, dominadoras e das classes exploradas, né? Então, o desafio com o ensino público. E aqui, Luiz, que trouxe, né, a teoria
dos aparelhos ideológicos, da visão monolítica da organização social. Não há mais nenhuma alternativa, a não ser a ressignificação, né? O Estado. Né? Ele coloca, né, que o Estado é totalmente dominante. E aqui a produção de bens materiais, a questão biológica, a força do trabalho, né, o proletariado, né? Ele não reconhece. O salário, a questão da cultura, a formação profissional. Então, o próprio Lois, né, traz muitas críticas, o próprio Marx, porque a pedagogia crítica reflexiva vem fazer frente a essa questão da dominação do Estado. A infraestrutura, a base das relações, da produção, o homem e a natureza, a propriedade, a superestrutura, a forma de dominação, de sentido. Aí aqui traz a questão da religião, da escola, da família, do sistema jurídico, político, sindicatos, cultura, os meios de comunicação. O rádio está aí, o rádio ele tem uma força. Eu, particularmente, eu adoro ouvir rádio. Né? E segundo a última pesquisa que saiu, as mulheres são as que mais escutam rádio. Escola. Da forma, né, padronizada, otimiza o sistema produtivo, os saberes do trabalho, os valores, ensina os saberes práticos, e daí vem a questão das ideologias, o comportamento, toda essa influência da religião, da escola, da família, da imprensa, a sujeição absoluta à ideologia dominante. Então, nós sempre estamos, né, no confronto entre o dominado e o dominante, principalmente no mundo capitalista. Assegura a reprodução da força do trabalho. Os papéis definidos pela divisão social do trabalho. E o mundo socialista também já mostrou que é outra enganação. O papel explorado, né, a consciência, a moral cívica, a política altamente desenvolvida, o saber mandar, o falar, né, os operários, as relações humanas. É lógico, né, se nós estudarmos a Revolução Industrial, já melhorou muito, né, essa relação, falando de Brasil, essa relação entre empregado e empregador. Mas nós temos países, principalmente a China, né, tem muitos. A China agora, até os Estados Unidos, né, está se colocando à frente dessa mão de obra escravizadora aí. Aqui o saber mandar, a discussão, manejar, a demagogia da retórica dos dirigentes políticos. Então, a pedagogia crítica, ela vai fazer frente à filosofia crítica, filosofia pensante, ela vai fazer frente a esse discurso político, apolítico, eu digo, né? Que é uma enganação. As consciências, o respeito, né? A chantagem, né? A demagogia que vem aqui. Então, o que nós pensamos, né? O que se defende? A educação como transformação da sociedade. Então, nós vamos fazer frente tanto à educação como redenção da sociedade e à educação como reprodução da sociedade. Ela vai reproduzir modelos? Não. Ela vai repensar, né? Ela vai fazer uma análise, ela vai fazer uma reflexão, ela vai contextualizar e ela vai tentar o quê? Uma transformação. Então, aqui, os históricos sociais, né, poderá ser reprodutora ou criticizadora da ordem social. Ela pode até reproduzir aquilo que
ela acha importante. Ela é mediadora dos projetos conservadores, quanto de projetos transformadores. Recusa-se tanto ao otimismo ilusório quanto ao pessimismo imobilizador. Tá? Então, nós temos aqui. Acho que eu passei. O que eu fiz aqui? Acho que eu voltei errado. Né? Nós vamos ter aqui. Eu estou indo para frente. Nós vamos ter aqui a educação como redenção da sociedade, né? Que ela reproduz os modelos. Aqui nós vamos ter uma reprodução da sociedade mais pessimista, querendo mudar, né? Mas ela não consegue. E aqui nós vamos ter, então, a transformação da sociedade. O sistema de ensino como violência simbólica, né? Essa dominação econômica, essa dominação cultural, essa luta de classes impossíveis. Aqui nós vamos trazer o Bourdieu, que é um filósofo de formação. Ele trouxe diversos trabalhos aqui sobre a questão da antropologia e da sociologia, sempre se posicionando ao liberalismo e à globalização contra, tá? Aí ele vai trazer aqui a formação da coação, a fabricação contínua de crenças. Então, ele era muito contra essa abertura de mercado. Ele vai trazer aqui a formação de opinião pública, os meios de comunicação em massa, a pregação religiosa, atividade artística, jornais, propaganda, educação familiar. Ele vai trazendo aqui críticas em relação a tudo isso. A formação da educação reprodutora de desigualdades sociais, então isso ele critica a reprodução cultural, a marginalização dos grupos. Existe uma classe dominante, a força material, cultural, e aqui ele vai trazer críticas ao aparelho ideológico do Estado, a AIE, aparelho ideológico do Estado, a religião escolar, a religião, a escola, a família, o jurídico, político, sindical, informação e cultural. Aqui alguns filósofos da educação que eu já trabalhei, alguns, nem todos, mas eu deixei aqui mais por pesquisa. As teorias educacionais, que nós já vimos em outras disciplinas, então eu não repeti. As teorias tradicional, a escola nova, a renovada, não diretiva, progressista, a libertária, a libertadora, a crítico-social dos conteúdos, a ligação entre a extrema educação, as dificuldades aqui, só sei que nada sei, a frase marcante de Sócrates, a investigação direta da realidade, a exposição dos conhecimentos, o conhecimento adequado, o pensar, a crítica, o entendimento, enfrentar a realidade, não tomar a parte pelo todo, não tomar o particular pelo universal. Não se pode esquecer que o passado se faz presente. Nós não podemos matar o passado de uma história. O entendimento da realidade, o conhecimento direto, objeto, o indireto, sujeito, conhecimento. Então, essa questão do conhecimento da escola. Então, a escola ela precisa trabalhar, transformar a informação em conhecimento. As tendências e correntes da escola brasileira, a humanista tradicional, a humanista moderna, a concepção analítica, dialética, a filosofia como um produto, uma orientação para a ação, e não como falsa consciência, um faz de conta. Aqui a concepção humanista, tradicional, que é a dona da verdade, a moderna, ela já começa a fazer um movimento
de natureza aqui, de existência, de questionamentos, e a escola aqui que já começa na existência, né, nas reflexões, a analítica, né, que vai fazer uma análise aqui da função do contexto linguístico, a dialética, que vai trabalhar o concreto, as múltiplas determinações, o contexto, as reflexões. Então, nós temos aí encarar a realidade, né, dentro da dialética. E buscar sempre uma escola pública, universal e gratuita, a partir do século XIX. E a escola se torna redentora da humanidade, que vem desde o convencional até uma concepção humanista tradicional, uma filosofia da educação, uma escola nova, uma escola moderna, uma escola analítica, uma escola informal. E a concepção dialética, que vem abolir a escola convencional, vem questionar essa burguesia, essa classe hegemônica, de visão de mundo dominante. E nós precisamos pensar sobre a questão da humanidade, da educação, da transformação, da alfabetização, de recompor essa hegemonia da classe dominante, né? Até onde isso vai? Refletir sobre esses movimentos, sobre essas forças emergentes da sociedade, né? Tentando abrir expressão e espaço aos interesses populares. Aqui nós temos uma linha do tempo, 1930, o predomínio da tendência humanista, 1930, 54, a tradicional, 45 e 60, tendência humanista moderna, 60, 68, a humanista moderna em articulação da tendência tecnicista. Ok? 68, a tendência tecnicista. 20, o entusiasmo pela educação, o otimismo pedagógico. A constituição, a concepção humana. Aí entra o psicologismo, o socialismo, a questão econômica, os anos 50, o conflito entre a escola particular e pública, o pragmatismo, o idealismo, daí vem todas essas discussões, o socialismo, surge uma espécie de escola católica, aí vem o Vaticano, o movimento de Paulo Freire, a década de 70, as tendências crítico-reprodutivistas, a violência simbólica dentro da escola, a teoria da escola, o aparelho ideológico, a escola dualista. E aqui, eu trouxe aqui toda essa discussão baseada em Lucchesi. Alguma dúvida até aqui, Rafael? Não, prof, estou tranquilo. Então, vamos ver o que falta ainda. Falta a aula 5 e 6. Então, a aula 6, aula 5, nós vimos a complexidade e a liquidez da sociedade, nós trouxemos aqui dois grandes estudiosos, o Bauman e o Morin. O Bauman, ele vai fazer crítica a essa liquidez humana, a esse consumismo desenfreado, e traz aqui a questão da diversidade, das posições de valores, da falta de diretriz, essa escola de valores, essa escola que está um pouco perdida, ela está mais do que muitas propostas, a questão da moral, da família, da falta de coerência, das injustiças, da importância dada a questões morais e valores,
garantir um ambiente de sensibilidade, garantir espaços de conhecimento, de reflexão, de convivências sociais, políticas, de implicações, de espaços de participação, de responsabilidade. E aqui o Estado laico, né, que o Brasil se diz um Estado laico, mas nós perpassamos aí por muitas situações dentro da própria escola, a questão dos jesuítas que veio se arrastando. E nós temos muitas escolas aí religiosas. Lógico que elas, né, não podem impor a religião, né, mas os pais devem pensar, né, e tem autonomia aí de escolher a escola, escolher aí a escola, né, que pretende colocar os filhos aí. Um Estado laico, né, que defende a liberdade de religião, a lei de 96, né, a lei de diretrizes e bases, que coloca o ensino religioso de matrícula facultativa. Aqui a BNCC, que vai proporcionar uma aprendizagem dos ensinos religiosos, culturais, proporcionar aqui o conhecimento, a liberdade, desenvolver competências, perspectivas religiosas, conhecer os aspectos estruturais, as tradições, os movimentos, as religiões, as filosofias de vida, científicos, filosóficos, estéticos, éticos, os tempos, os espaços, o valor de vida, conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver, a cultura, a política, a saúde, a ciência, a tecnologia, debater, problematizar os discursos, a intolerância, a discriminação, a violência religiosa, assegurar os direitos humanos, a paz, exercitar o que? A empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, o acolhimento e saberes, né? E aqui nós vamos adentrar, então, na biografia. Né? Então, nessa aula, nós tivemos aqui um pouco sobre a discussão do Bauman, a questão da BNCC, da Lei de Diretrizes Base da BNCC em relação ao ensino religioso, e a biografia de Bauman, de Edgar Morin, né? E ele nasceu em Paris, em 8 de julho de 1921, foi formado em Sociologia, Direito, História e Geografia, tá? Pensamento complexo, membro fundador da academia, membro honorário, né, do Instituto Piaget, e aqui que nós já discutimos em outras aulas, né, a questão dos 7 saberes, o conhecimento, a ética do gênero, o conhecimento pertinente, enfrentar as incertezas, ensinar a condição humana, a compreensão humana, a identidade terrena. Aqui tem um resumo dos 7 saberes, a teoria da complexidade, de acordo com Edgar Morin. Então, ele vai trazer aqui a política, a técnica, a ética, tá? A questão aqui do universo, do conviver, do saber, da desordem, né? Então, nós temos lá uma desordem, daí nós vamos organizar as interações, a organização e a ordem. E aqui o pensamento complexo, dialógico, a lógica clássica, né? O pensamento simplificador. Aqui, as interações. Então, eu tenho questionamentos, uma desordem intelectual, né, mental, onde eu vou organizar, eu vou trazer uma ordem. Então, o que é esse pensamento complexo? É aquilo que é tecido em conjunto, é aquilo que nós aprendemos em conjunto. A razão, o produto de um cálculo, pensamento,
as características, os descomedidos, os loucos, o sujeito humano é duplo. Então, para Edgar Morin, a loucura está aí, né? Que o homem é louco. E nós temos que buscar aqui primeiro o diálogo, depois as causas e os efeitos, e a parte do todo, né? E a totalidade, né, que ele traz bastante, a questão do conhecimento, do pensamento, ele não está ilimitado à ciência. Está na literatura, na poesia, nas artes, naquilo que o ser humano cria no seu dia a dia, na sua subjetividade, no pensamento mais profundo da vida. E aqui alguma discussão sobre a razão, o racionalismo e a racionalização. Então, o que é a razão? É um cálculo. O que é a racionalidade? São os meios, o esforço. E a racionalização é o pior efeito da razão. É quando ela se fecha em si mesmo. Fecha nela mesmo, não conseguindo, né, pensar, transcender, né? E o tetagrama organizacional, né, que eu já discuti lá na frente. Aqui se faz uma comparação do tetagrama de Morin com a questão da assimilação e da acomodação de Piaget. Então, o que é essa assimilação? É quando o sujeito está ali tentando aprender alguma coisa. Quando ele aprende, ele acomoda. E dentro do tetagrama de Edgar Morin, traz o quê? A desordem, a ordem, a integração e a reorganização. Que para Piaget são o quê? Você tem esquemas e você vai criando novos esquemas, novos processos de aprendizagem. Para Morin, né, dentro de Marx, o que significa, né, reformar o que significa reformar os educadores? O pensamento da educação, empreender, acabar, né, com a visão cartesiana, buscar novos paradigmas, a razão, buscar aí não separar, né, mais a ciência. E aqui a questão que tanto Edgar Morin defende, que é a transdisciplinariedade, que é você transcender o conhecimento. A questão do cosmos, da humanidade, do todo, da produção, das relações, da teia, da conexão, da rede, do contexto, do processo, do movimento. Tá? E aqui Morin traz também, né? Ele vai trazer aqui as definições de interdisciplinariedade, de transdisciplinariedade, de multidisciplinaridade, ecodisciplinariedade e metadisciplinariedade. Então, o que é a interdisciplinariedade? Tá? É o quê? É a associação de disciplinas, é a integração, é o diálogo. O que é a transdisciplinariedade? Né? A conservação de ultrapassar a fronteira. É uma ciência entrar na outra. A multi é uma troca de cooperação, mas não existe, assim, um grande diálogo. O ecodisciplinariedade é o reconhecimento de todos os elementos contextuais, aqui as condições culturais, sociais, a transformação. A metadisciplinaridade, ela emerge aos esquemas cognitivos, não tem tanto diálogo aqui em relação a esse processo. Ele vai trazer um pouco sobre esse antagonismo do século XXI, que é marcado pelo sábio e pelo louco, pelo trabalhador e o lúdico, pelo empírico e imaginário, pela questão econômica e consumista, o prosaico e o poético.
O ser humano, ele desenvolve aqui um conhecimento racional, empírico, técnico, simbólico, mítico, mágico, poético. A educação deve ser mostrada aqui num destino social, individual, históricos, inseparáveis. E aqui as referências. Rafael, alguma dúvida até aqui? Não, prof. Então, eu vou fazer aqui uma revisão de Paulo Freire, né, que nós discutimos na aula passada. Então, aqui tem a biografia de Paulo Freire, educador, escritor, nasceu em 1921, morreu em 97. Alguns livros dele. E ele vai trazer o que? A transformação social, ação, reflexão e ação. O ser humano na sua concepção, no seu mundo, a leitura do mundo. O ser humano pensa, reflete, age, reflete. O compromisso com o sistema, com o engajamento da realidade, o comprometimento. E aqui a essência, né, do pensamento, o encontro entre os seres humanos, o afeto, a humildade, a comunhão e a esperança. Isso é fantástico, né? Porque é o que mais o ser humano precisa aí. O antidiálogo, então, ele faz críticas à falta do diálogo, da democracia, ele faz críticas à ideologia dominadora, opressora, a questão da cultura, né, dessa invasão da classe dominante sobre a cultura da classe popular. Ele vai trabalhar a questão aqui da temporalidade, da história, da cultura. O que é essa temporalidade? A relação com o mundo, a integração, a história, a influência, a cultura. O ser humano, a consciência, a temporalidade, a intencional, se reflete, busca adaptação, a conscientização. Então, o ser humano aqui, ele vai trazer 3 questões muito interessantes, né? A intransitiva, que ele vai responder às ações, não assume o compromisso. A transitiva ingênua, que percebe a contradição social, né? Mas ele transfere, ele joga a culpa no outro. E a transitiva crítica, que ele vai pensar como autônomo, engajado, democrático, transformar a realidade. E aqui eu tenho a cultura, a humanização, a problematização, a história, a praxis. A questão aqui do campo, da prática, da teoria, do diálogo. E aqui a pedagogia humanista, libertadora, a pedagogia problematizadora, o diálogo, né? As questões aí que ele discutiu tantos anos, né? E algumas frases aqui das 3 dimensões da pedagogia. Não há docência sem discência. Ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar é uma especificidade humana. A centralidade, as classes, a educação libertadora, transformadora, o contexto societários aqui, né? A epistemologia, a rigorosidade, a problematização. E aqui alguns estudiosos, né, de outros diálogos também que trazem, o Bakhtin, que vai trazer a questão da linguística, Vygotsky, a questão da cultura, Marx, essa questão da classe opressora, Frenet, Frenet vai trazer o quê? A vivência, né? A aula prática, o livro da vida. E aqui o que é ensinar, né, para Paulo Freire aqui? A troca de compartilhar, o ato da amorosidade, o fazer crítico, criar, a leitura do mundo, aprender a aprender. Ensinar a aprender, né? O ensinante é o ensinar. À medida que o ensinante é humilde, aberto, rever as suas posições, a curiosidade do outro aqui. O ato de estudar implica em querer, em ler,
em ler o mundo, a palavra, criar o jarro, né? Transformar. Aí aqui ele vai falar da participação, do diálogo, do levantamento de hipóteses, dos questionamentos, de refletir, do interagir, da criatividade, da conscientização, da participação dialógica. E as contribuições aí de Piaget nessa questão da praxis, da ação, da reflexão, da contextualização. Das ruas, das praças, das escolas, dos pátios, dos gestos, né? Que tudo isso tem significado. Humanizar a educação, o processo de humanização. A questão da humanização, que o homem é um ser incompleto, inacabado, relacional, uma gestão de educação, uma prática social, organizada, orientada, viabilizada, uma educação, um processo social, uma mediação, uma humanização relacional e dialógica, o ser humano, o homem e a mulher, olhar o ser humano, o reconhecimento dessa inclusão do conhecimento e da busca, uma educação fingada onde? Na realidade, no homem e na mulher, no conteúdo que emerge a realidade, uma educação como uma possibilidade. A educação, a conscientização, o diálogo e a transformação. A compreensão e a intervenção da realidade, o processo de humanização. Ação, reflexão e ação. O diálogo, tá? Uma necessidade existencial. O diálogo, qual a reflexão e ação? Humanizar esse diálogo, dar direito à voz. Discutir, né? Ter a voz, a política, a escola, a organização. E aqui um resumo da memória, né, de Paulo Freire, de tudo que nós já vimos. E aqui ensinar exige o que de nós? Pesquisa, criticidade, critérios, cultural, respeito, estética, novidade. E as referências aqui. Rafael, alguma dúvida sobre os conteúdos desse segundo bimestre? Não, prof, eu acho que tá tranquilo. Bom, agora a prova são 6 questões discursiva, tá? Baseada no que nós discutimos, né? Só cuidado, não fazer cópia, sempre referenciar, construir um texto dentro das normas cultas, né? E tudo mais. Bom, agora eu quero saber da tua nota de participação, a tua autoavaliação e a avaliação das aulas, né? Se você tem alguma crítica, alguma sugestão. Então, eu acho que eu podia participar muito mais, eu acho que é difícil, assim, acho que já é um processo difícil ou fazer a aula à distância, né? A gente já fica menos propenso a participar e tudo mais. E eu acho que esse semestre, assim, foi particularmente muito difícil, por estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, tá tendo bastante coisa no trabalho para fazer, né? Então eu acho que eu podia ter participado mais, que dava para eu ter feito melhor. Bom, e a respeito das aulas, assim, eu acho que as aulas são tão super boas, assim, a professora discorre bem sobre os assuntos, explica bem os conteúdos. Eu só acho que, assim, esse foi um semestre muito singular, assim, eu senti que eu não consegui reter muito de todas as matérias, no geral, sabe? Acho que é Mas porque você começou a trabalhar, né? foi mais assim foi a minha conduta mesmo. Apesar de não demonstrar nas notas, assim, eu senti que esse foi um semestre que eu não aprendi muita coisa e que, de certa forma, eu parei, eu terminei a faculdade semestre passado. Na minha cabeça é meio que isso, sabe? Que eu só tô, eu fiquei meio assim, um jeito de que
parece que essas últimas matérias foram só para completar a tabela mesmo, sabe? Eu acho que até a minha postura foi um pouco em relação a isso, e tem muito a ver com, com um pouco do cansaço, do tá fazendo várias coisas, e sei lá, eu acho que é isso. Eu acho que Mas dava você, para ser melhor. entendi, né? Talvez você tenha que, isso é um exercício, né, Rafael? Porque eu Sim. faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Se eu olhar para o lado, aqui eu tenho uma pilha de coisa atrasada, né? Mas aí você tem que focar naquele momento que você está. Isso é um exercício, você tem que aprender. Claro, eu tenho que dar, às vezes eu dou uma olhadinha aqui no celular, porque pode ter algum aluno perdido, Amanda perdida, sei lá o quê, né? A gente tem a salinha ali, tem que olhar. Na realidade, eu dou aula em 2 salas, né? No Meet e no Whats, Sim. tá? Mas, assim, isso é um exercício, é focar no presente. Então, é que é meio engraçado, porque eu sei que ainda não acabou a faculdade, mas na minha mente eu já Hum, tô no depois, sabe? Eu acho que isso influenciou muito o meu desempenho nesse semestre, assim. uhum. Então, aprenda a estar no aqui e agora. Não é um exercício fácil, né? É. Mas bom, em relação às aulas, à minha pessoa, à minha conduta, eu aceito qualquer feedback. Depois eu vou agendar mais uma live para discutir as notas e a prova, quando terminar a semana de provas, tá? Daí nós vamos nos despedir. Mas se você tiver algum retorno, eu estou aberta a qualquer crítica. Ah, eu acho sempre muito divertidas as aulas com você, prof. Você você é diferente, você é uma professora diferente, assim, eu me divirto muito. Ah, eu sou diferente, Rafael? É, danadinho. Você faz alguns comentários, assim, que são muito particulares teus. Não, Eu acho eu isso legal. faço. Eu acho isso legal. Eu faço, né? Eu acho que eu não estou, eu sou anti escola partidária, eu procuro não dar a minha opinião, mas algumas coisas eu comento, eu acabo comentando mesmo, porque É, não tem como não comentar, né? é impossível, é realmente impossível. Aham. Mas então tá bom. Eu vou terminar aqui a gravação, vou encerrar, daí eu já vou gravar a aula. Ah, lembrando que eu coloquei todo o material agora na aula, nessa aula. Vocês têm todas as aulas gravadas no AVA, no meu canal do YouTube, né? Que se der algum problema. Qualquer dúvida em relação à prova, vocês podem me procurar. A tua nota é máxima de participação e nos trabalhos, né? Então, vai depender agora da tua prova para você tirar a nota máxima. Ai, deixa eu te falar, né? Mas eu ia falar depois. E você, né? Você sabe que eu acho você e a Amanda, né? 2 excelentes alunos. Eu não tenho dúvida que vocês já são excelentes profissionais. Tá bom, meu amor? Tá bom, prof.